coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vamos falar com Deus uma vez mais? Bom Deus e Pai, ajuda-nos a ouvir a Tua voz, ajuda-nos a guardar no coração a Tua palavra. Guia-nos, transforma-nos, a fim de que a Tua igreja, o Teu corpo, seja conhecido e manifesto, porque ouve a Tua voz e faz aquilo que o Senhor diz. Nós oramos agradecidos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Eu coloquei o título aí: você também detesta seguir regras? Eu fiquei falando com o pastor Emílio, eu falei assim, não vou nem perguntar lá na igreja, porque vai que alguém levanta e fala assim, eu amo seguir regras. Então, mas assim, eu deixei a pergunta em aberto, né? Você também detesta seguir regras? Tem algumas que eu não gosto, não. Tem outras que eu gosto. Tem algumas até de Deus mesmo que eu não gosto. Mas depois ele convence o coração da gente, não é? A gente é todo confuso com essa questão. Na verdade mesmo, nós amamos criar regras. Como que a gente gosta de rotular, classificar, criar lista de importância, comparar? Se você gastar algum tempo olhando crianças, muitas vezes as crianças gastam mais tempo discutindo as regras da brincadeira do que brincando. Os adultos ficam angustiados, assim, vai brincar logo! E tiram o que tem de mais interessante, que é discutir as regras. Eu demorei a entender isso. Como isso reflete o nosso Deus Criador? Nós fazemos as coisas e fazemos isto porque nós somos imagem dele. Ele também fez isso. Ele rotulou os céus e a terra, o sol, as estrelas, as quais ele conhece pelo nome, as águas. Ele classificou dias, comparou luz com treva, fez luzeiros mais importantes e criou várias regras para o nosso bem-estar, seus mandamentos. Entretanto, a gente não consegue espelhar a Deus corretamente. A nossa imagem está distorcida. Por isso que a gente gosta de rotular, classificar, criar listas de importância para menosprezar, para destacar uns em detrimento de outros, para separar pessoas. Assim, a pergunta feita a Jesus: qual é o grande mandamento? Está vindo de uma pessoa, alguém acostumado a pensar do ponto de vista de separação. Era uma tentativa de pegar Jesus em alguma regra que eles inventaram. Ao se reunirem, aqueles fariseus devem ter até apostado. Fico imaginando a conversa na sala fechada. Certeza que ele vai escolher aquele mandamento. Certeza que ele vai escolher aquele outro. A gente cai nessa arapuca de vez em quando com outras perguntas que a gente está acostumado a fazer. Quem é o maior pregador no Brasil? Você é negacionista? Você é de direita ou de esquerda? E se você aceita os termos da pergunta, pronto, você já está na vala. Porque outras perguntas não são feitas. Às vezes eu fico me perguntando, por que outras não são feitas? Podia perguntar, não é? Quem é o maior visitador do Brasil? Quem serve mais? Ninguém pergunta isso, não é? Porque geralmente nós queremos apenas saber quem é o mais rico, quem é o maior, o mais bem-sucedido, o que tem mais seguidores, o mais importante, quem tem cartão platino no futebol, quem frequenta os espaços VIPs, os camarotes. Claro, desde que sejam assuntos compartilhados pela cultura. E as pessoas nem precisam ser interessantes. Basta que frequentem um canal de TV reconhecido e pronto. Haja vista o BBB. É uma pobreza de espírito, de mente tão grande que espanta saber que alguém assista aquilo. Se alguém assiste aqui, né? Não sei, a gente nunca sabe. Igreja é um negócio difícil. Se você assiste, olha o Salmo primeiro aí, gente. Sabe aquelas coisas assim que a pessoa não vai mais na boca do lixo, mas traz a boca do lixo via tela? Alguém que você jamais deixaria sentar no seu sofá, mas
mas que frequenta a sua casa. Pensa nisso. Com quem que você anda, com quem que você se assenta, de onde você sorve goles. Talvez aquelas pessoas, agora estou pensando no pessoal do BBB, elas representem para alguns o desejo oculto de ser livre, de não ter que seguir regras tradicionais, mesmo tendo que seguir as regras do programa. Nessa manhã, nós veremos que a pergunta do intérprete da lei, no nosso texto, revela um problema que todos temos, e a resposta de Jesus descreve a solução para todo crente. É isso que nós vamos ver. A pergunta do intérprete da lei revela um problema que todo ser humano possui. E a resposta de Jesus descreve a solução para todo crente. Então, vocês já viram que só tem 2 pedaços aqui, não é? Se aparecer mais, vocês me avisem. Deve ter sido alguma revelação momentânea. Eu espero que ela não aconteça. Então, o primeiro ponto é, ok, o nosso problema, nós temos um problema comum. E pela pergunta do intérprete, eu estou supondo aqui que o nosso problema é querer viver sem regras, mesmo sabendo que eu preciso delas. E quando eu fiquei revendo esse texto, eu fiquei, fariseu. Perguntar qual é o grande mandamento foi revelador. Foi revelador. Perguntas revelam a gente. Interesses revelam a gente. Olhares revelam a gente. Modo de se assentar nos revelam. Revelou o problema dele e nosso com leis. Nós sabemos que nós não vivemos sem leis, mas nós as detestamos porque elas nos limitam. É como a história da pipa e do menino. Tarde de sol e vento. E ainda bem que tem vento. Quem já tentou soltar pipa, doido para soltar pipa e sem vento, corre de um lado, corre para outro. Tarde de sol e vento. O menino corre e começa a empinar sua pipa. Descarrega o carretel inteiro. Depois é só fazê-la bailar com o vento. Para um lado, para outro, para cima, para baixo. Não sei se você já soltou pipa, mas tem certos movimentos que só profissionais. Só profissionais. Mas a pipa tinha seus próprios sonhos. Ela grita para o menino, eu sinto que eu posso ir mais alto. Esta linha está me limitando. Corte a linha para eu ir mais alto. Essa é a nossa impressão, não é? De que se nós cortarmos as regras da nossa vida, nós seremos livres, enfim. Se nós cortarmos o relacionamento com Deus, a gente vai poder alçar voos mais altos. Tudo que nós precisamos é seguir o nosso próprio coração e não as regras, as leis, os mandamentos de Deus para nós. Não precisa nem contar o que aconteceu com a pipa, não é? Quem já soltou pipa sabe. Se você cortar a linha, ela não vai mais alto. Por termos sido criados à imagem de Deus, nós queremos classificar, separar, analisar grau de importância e isso é bom. Mas eu preciso saber com que eu vou fazer isso. Nós vamos fazer isso com a revelação de Deus, a sua palavra escrita dada a nós para nossa maior felicidade? Eu acho que não. Mas a gente tenta. Lembre-se que Jó tentou fazer isso e ouviu as seguintes palavras de Deus. Quem é esse que obscurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Quem encerrou o mar com portas quando o irrompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei os limites e lhe pus ferrolhos e portas e disse, até aqui virás e não adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Sabe aquelas perguntas feitas a Jó e ele fala, eu não sei, eu não sei, e eu não sei. Mas é isso que as pessoas tentam fazer o tempo inteiro no mundo todo. Mesmo sem entendimento, mesmo sem saber, até mesmo como a água da chuva flutua na nuvem e cai somente em determinados momentos, sem entender que o mar possui cabrestos, que as galáxias possuem fundamentos, mesmo assim, questionam a palavra de Deus. A Bíblia tem tantos mandamentos, tantas regras. Afinal,
qual seria mais importante? Você já percebeu, não é? Se você aceitar os termos da pergunta, você vai ter que concluir que há mandamentos menos importantes, quem sabe até desprezíveis, frente a outros mais contundentes. Este é um problema que todos temos. Nós queremos viver livres, sem regras, sem lei, mas nós sabemos que isso não é possível, porque nós precisamos delas. Esmagadoramente, os filmes brincam com isso ao colocar heróis e justiceiros como estando acima da lei. Aliás, já foi tema de discussão nos Vingadores, não é? Vai seguir a lei? Vai ficar sob a lei? E aí, heróis e justiceiros preferem funcionar não orientados pelas regras. Eles fazem as regras a cada momento. Fiz porque era necessário. Interessante. Não chamei reforços porque achamos que seria mais fácil. Não comuniquei aos meus superiores porque ele precisava ser parado de uma vez por todas. Você vai ouvindo isso nos filmes e nem liga mais, porque você quer só que uma bala atravesse o crânio do sujeito e resolva a situação. E quando isso não acontece, é frustrante. É por isso que filmes como o chinês O Tigre e o Dragão ficam cada vez mais impopulares, porque ainda discutem essa questão. E eu confesso, eu só fui assistir O Tigre e o Dragão porque eu ouvi o pastor Tim Keller pregando e citando esse filme. Aí eu fui ver O Tigre e o Dragão. Falei, meu Deus, o que o Tim Keller foi assistir O Tigre e o Dragão, cara? Aqueles chineses voando, sabe? Subindo no telhado, pulando, aquele movimento leve, a leveza do corpo. Falei, tá bom, eu vou assistir. E foi muito interessante. Especialmente eu queria saber onde estava o diálogo. Ele falou que estava logo no começo do filme. Eu falei assim, se eu não gostar, eu não vejo. Vejo logo esse diálogo e acabou. Mas eu gostei. Não de tudo, claro, mas O Tigre e o Dragão ficou no meu coração. No livro do Dulu Wang, há uma jovem aristocrata chamada Jen. E Jen está irritada com as regras do seu ambiente de classe alta. Ela está prestes para ser dada em casamento ao filho de uma família nobre. É quando ela conhece Xu Lian. Xu Lian é uma mulher guerreira, uma espécie de soldado. Elas travam um diálogo que realmente é interessante. A Jen diz assim, deve ser emocionante ser uma lutadora totalmente livre. Eu li tudo sobre pessoas como você, vagando selvagemente, batendo em qualquer um que fique no seu caminho. Adorei essa parte. Mas Deus não deu o corpo junto. E a Xu Lian comenta, os escritores não venderiam muitos livros se contassem como as coisas realmente são. E a Jen fala assim, mas ser absolutamente livre, viver a minha própria vida, essa é a verdadeira felicidade. Xu Lian olha com seriedade para Jen e diz assim, os lutadores também têm regras, amizade, confiança, integridade. Sem regras, nós não sobreviveríamos por muito tempo. Mas as regras são difíceis, a Jen reclamou. Eu gostaria de ser como os heróis dos livros que li como você e Li Mubai. E a Xu Lian diz assim, deixa eu contar uma história para você. Você sabia que eu já fui noiva? E o nome dele era Meng Zizao. Ele era irmão de Li Mubai. Um dia, durante a batalha, ele foi morto pela espada do inimigo de Li Mubai. Depois, Li Mubai e eu passamos muita coisa juntos. Os nossos sentimentos um pelo outro ficaram mais fortes. Mas como que eu ia desonrar a memória de Meng? Portanto, a liberdade de que você fala eu também desejo. Olha que interessante o que a Jen está dizendo. A Jen está dizendo, eu detesto regras. As regras me impedem de obter o amor que eu desejo. Eu quero escrever as minhas próprias regras. Eu quero ser como aquela lutadora guerreira. Já Xu Lian diz, sempre existem regras. Você não pode fugir delas. Nós não poderíamos viver sem elas. Você quer a minha vida? As regras também me impediram de ter o amor que eu queria. As regras de honra, as regras de integridade, as regras de amizade e assim por diante.
Existem as regras, não podemos viver sem elas. Mas quando você obedece às regras, elas esmagam você. Elas são um fardo. É por isso que em breve, Mateus vai tratar no capítulo 23, daqueles que acham que cumprem as regras adequadamente. Os fingidos, os hipócritas, os legalistas. Mas esse é outro sermão. A gente vai ouvir outra hora. Você não pode viver com regras. Você não pode viver sem regras. Essa é a sua vida como ser humano. Porque nós somos feitos à imagem de Deus. Nós queremos que Ele seja o nosso mestre. Mas por causa do nosso coração corrompido, nós temos medo que Deus guie a nossa vida. E esse é um problema que todos temos. Nós odiamos as regras e nós precisamos delas. Você já percebeu que quando alguém quer exercer liberdade, geralmente inclui: não vou lavar louça hoje. Eu quero ser livre. Eu não vou arrumar meu quarto. Eu não vou estudar hoje. Eu não vou acordar cedo. Você não vê ninguém exercendo liberdade de: vou acordar cedo a semana inteira, arrumar tudo. Essa não é liberdade, ninguém faz isso. Ou como o desabafo de uma blogueira, que é uma conselheira amorosa, achei interessante. Eu esbarrei com ela no site do UOL e eu fui ver. Eu não estou com nenhum problema, exceto a falta da Beth, por um mês. Mas eu fui ler a conselheira amorosa e eu gostei de uma frase dela que mostra bem isso. Ela disse assim: chega de viver o que os outros querem, o que a sociedade quer, o que a religião quer. Eu falei: nossa, a cara da Jen. Quero viver sem regras. Só que quando você vê a vida da pessoa, de qualquer pessoa, ou da sua casa, quando você exerce essa liberdade, é que tudo começa a virar um caos. Logo está tudo caótico. Não é isso que a gente faz o tempo todo? Nós escolhemos leis que são mais importantes e elas passam a ser a nossa régua de fé e medida para classificar os outros, que a gente gosta de fazer lista, ranking. Eu guardo o dia do Senhor e agora eu avalio a vida e o cristianismo da pessoa se ela guarda como eu. Espelho, espelho meu. Alguém que guarde o descanso como eu? Os outros não têm rima, tá? Espelho, espelho meu. Alguém que exerça justiça social como a nossa igreja? Espelho, espelho meu. Há pastor que conheça tão bem o seu rebanho como o pastor da internet? Ao escolher determinadas leis para obedecer, ou considerar mais importantes, nós rebaixamos o céu a uma altura que seja alcançável, factível, satisfatória, de modo que aquelas leis possam ser cumpridas. Qual é a lei mais importante? Os fariseus já tinham percebido isso. Não adianta ser relativista como os saduceus, porque os fariseus sabiam que é uma regra moral transcendente de Deus, que nos esmaga, que faz tudo parecer impossível. É por isso que aquela controvérsia lá com Jesus tem muito a ver com a nossa vida hoje, porque esse é um problema humano universal. Se você realmente entendeu o que os mandamentos de Deus exigem, você sempre vai se sentir culpado, condenado e oprimido, porque não há um justo sequer. Não podemos viver com regras. Eu sei, elas me esmagam, mas eu não posso viver sem as regras. Esse é um problema de todo ser humano. Chegamos a Jesus com esse problema e o fariseu também. Será que eu preciso obedecer todos os mandamentos? Ou tem algum mais importante e eu vou focar nele para a minha vida ficar mais fácil? E aí eu vou para a parte 2, que é a solução de Jesus. A solução de Jesus ela é difícil. Porque a solução dele é amar aquilo que você detesta. Isso mesmo que você ouviu. Amar o que você detesta. A Deus acima de tudo e ao próximo. Não, pastor, eu não detesto Deus. Eu não te compro. Não há por nada nesse mundo. O coração de ninguém, de nenhum ser humano. Não tem ninguém que goste de Deus,
gratuitamente. Se não fosse o Espírito Santo mudando o nosso coração, a gente continuaria detestando até hoje. E mesmo como cristãos, tem algumas coisinhas que você fala assim, não encaixa, né? Talvez você não tenha coragem de dizer eu detesto, mas você age como se detestasse. Afinal, quem ama apenas a si mesmo, certamente detesta Deus e o seu próximo. Como é que eu faço isso então? Como é que eu vou amar aquilo que eu detesto? Bom, nós somos inimigos de Deus, a gente já sabe disso. Somos inimigos da sua instrução, dos seus mandamentos, das suas regras, porque nós nos inclinamos para nós mesmos. Fica estranho dizer isso, mas a gente não gosta muito de ser governado do jeitão de Deus. E eu vou dizer para vocês alguns porquês que as pessoas levantam. Sabe por que algumas pessoas, e às vezes muitas pessoas, não gostam do jeitão de Deus governar? É só pensar nessa pandemia. Que lógica tem? Nós perdemos tantas pessoas boas nessa pandemia, quando o índice de mortos nas prisões é baixíssimo. A gente reclama pela falta de lógica. Senhor, eu tenho um monte de gente numa lista aqui que podia entrar na frente desse outro aqui. Você podia matar fulano. Não este. É como a gente pensa. A gente não fala. Porque fica feio não querer que o presidiário seja morto. Pega mal, né? Pode dar até um Twitter meio, complicado. Então a gente não diz essas coisas, mas nós nos ressentimos da falta de lógica. Ou então, o clássico, há muita hipocrisia na igreja. Que adianta o inferno dentro de casa e cara de anjo no domingo? Como viver num corpo assim tão desalinhado? A reclamação pela falta de coerência. Ou então, por que Deus insiste em nos deixar testemunhar de um evangelho que somente pode ser apropriado pela fé? Eu tenho certeza que alguns sinais convenceriam as pessoas. Reclamação de falta de poder. Ou então porque o livre-arbítrio parece ser como um pedacinho de diálogo do filme Robocop de 2014. Alex Murphy, o Robocop. Ele está sendo testado numa batalha. E pergunta para o médico assim, o cientista, mas você disse que os seres humanos hesitam somente quando estão tomando decisões. Ele não está tomando decisões? Sim e não. Em sua vida cotidiana, o homem governa a máquina. Alex Murphy toma as suas próprias decisões. Agora, quando ele entra em batalha, o visor desce e o software assume o controle. Então a máquina faz tudo. Alex passa a ser um passageiro para o passeio. Mas se a máquina está no controle, como é que o Murphy pode ser responsabilizado? Quem está puxando o gatilho? Bem, quando a máquina luta, o sistema libera sinais no cérebro de Alex, fazendo-o pensar que está fazendo o que os computadores estão realmente fazendo. Quero dizer, Alex acredita agora que está no controle, mas ele não está. É a ilusão do livre-arbítrio. Deu uma raiva naquela hora, rapaz. Falei, não vou mais ver esse filme também. Que droga, meu. É isso. Percebe como as pessoas geralmente pensam? Não importa o que façamos, Deus está no controle e somos apenas marionetes. É assim que eles costumam enxergar o livre-arbítrio. Porque dói pensar nessa história de os mandamentos de Deus levados a sério, ninguém consegue cumprir. Quem é que pode viver desse jeito? É o dilema liberdade e soberania. É por isso que muita gente detesta ser governado pelo jeitão de Deus. Esse problema que todos temos explica essa tentativa desesperada de todos em reduzir as leis, em rebaixar as regras. Talvez escolher qual é o mais importante. Para ver se facilita para o nosso lado, não é? Será que basta não cometer homicídio para cumprir a lei? Aí vem Jesus e fala, não, se alguém sem motivo se irar contra o seu irmão, você fala, Jesus,
Facilita para o meu lado. Deixa só quando eu tirar a vida de alguém. Não. Basta não adulterar para cumprir a lei? Aí vem Jesus e fala, não. Se alguém olhar para uma mulher com intenção impura, fala, Jesus, vamos facilitar as coisas, aqui está ficando mais difícil, né? O Senhor está falando, as coisas estão ficando mais difíceis. Quem pode cumprir a lei? Deve haver um mandamento mais importante, que, se cumprido, cobre todos os outros. Lembre-se da sequência. Deus primeiro resgatou o seu povo obstinado do Egito. Depois, lhes concedeu leis, que eu chamaria de instruções de amor, por causa do nosso texto. Por isso, quando Jesus explica que o amor pode ser um mandamento, clareia o fato de que o amor é primariamente atitudes de comportamento que Deus deseja e não emoções. Afinal, qual é o mandamento mais importante? Bem que Jesus poderia ter dito assim, não vou responder a pergunta. Ou ficado quieto, como em outras situações em que ele não respondeu nada. Ou ter dito, eu não sou obrigado a produzir provas contra mim mesmo. Vocês querem me pegar e eu não vou responder. Mas Jesus, ao contrário, ele chega e fala assim, bem, o mais importante são esses aqui. Depois de explicitar ambos os mandamentos, o outro evangelista, Marcos, diz que ninguém tinha coragem de fazer outra pergunta. A multidão não reagiu do tipo, Jesus, o amor, que fofo, o amor é tudo, né? Coisa linda, gente, não é? Amor, gente, vamos lá, vamos amar. Ou como algumas pessoas falam de um modo bem... Eu já ouço isso há décadas, né? Eu convivi nesse meio. O mais importante é o amor. Aí você ouve assim e fala assim, do que ele está falando, né? Eu não sei, eu só ouço essa frase assim desde criança. Mas o que ele quer dizer com isso? Bom, as pessoas que ouviram Jesus não diriam essa frase nunca. Porque eles ficaram pasmos. Eles devem ter ouvido alguma coisa do que Jesus disse, e nós lemos, que é diferente do nosso modo de pensar hoje no século 21, porque eles ficaram em choque. Jesus simplesmente destruiu com a sua resposta as categorias que os seres humanos têm para pensar moralidade, vida moral. Ele redefiniu completamente o conteúdo da lei e redefiniu completamente o motivo pelo qual eu devo observar a lei. Lembram da história dos 10 leprosos em Lucas? Eu gosto demais daquela sequência de Lucas, porque se você parar antes, você se torna um legalista daquele bonito, que é quando os discípulos reclamaram de fé, sim, tem fé, precisa de uma ajuda aí e tal. Eu falei, como assim? Se tivesse fé como um grão de mostarda, você manda essa árvore, transplanta para o mar, que história é essa? E aí Jesus conta uma outra história, fala assim, o cara chega, o fazendeiro chega, fala, põe minha mesa. E o empregado vai, coloca, e depois ele vai resolver a vida dele. Para mostrar que fé, aliás, que o perdão é uma questão de obediência. E ele não fez mais do que obrigação, tendo feito o que fez. E essa frase eu também já ouvi a exaustão. Você fez? É isso mesmo. Fez mais do que obrigação. Eu falei, nossa, eu já posso ser kantiano. Eu posso fazer as coisas só pelo dever. Eu devo fazer, e então eu faço. E é apenas o dever. Ainda bem que logo na sequência vem a história dos leprosos. Vocês sabem, só um voltou dos 10. E ele veio movido por gratidão. É aqui que a gente vai chegar. O cristianismo, ele é movido pelo dever. Ele é movido por gratidão. Porque você consegue pensar no que ele fez por você. E consegue pensar porque ele mudou seu coração e agora você pode pensar. Enquanto o Espírito Santo não mudar o seu coração, você vai pensar em outras categorias. Mas aqui, era movido por gratidão. Eu tenho certeza que um monte de gente estava ali em volta, curioso para saber qual mandamento Jesus escolheria.
E se ele tivesse feito isso, ele entraria no jogo dos fariseus. É por isso que há momentos em que você não pode aceitar os termos da pergunta. Se ele tivesse escolhido um ou dois mandamentos, logo alguém já ia tuitar: liberal, Jesus é liberal. Ou Jesus é o conservador ultradireitista, misógino. Twitter prontinho, era só ele responder. Escolheu um ou dois. Por exemplo, se Jesus Cristo tivesse escolhido o mandamento de honrar pai e mãe, que isso é coisa da antiga, né? Quando tinha família ainda, né? Pai, mãe, filhos, sabe essas coisas? Ou o mandamento de não adulterar, já vai mexer na hora de sexo, eu já não gosto. Logo já iriam tuitar que Jesus era um conservador ultradireita, fácil. Mas, se ele tivesse escolhido não furtar e não dar falso testemunho, porque afinal essas coisas distorcem o sistema da justiça, ele seria um liberal, porque um liberal já ia tuitar assim: vejam que para Jesus o mais importante é a justiça social e não coisas relacionadas ao sexo. Está pronto o Twitter. Prontinho. Era só ele escolher um mandamento. No entanto, Jesus pega Deuteronômio 6,5, Levítico 19,18, junta e fala: é disso que trata a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. E olha que Jesus também não está dizendo: gente, faz isso e esquece o resto. Não. Ele está dizendo que o modo de fazer esses dois é o que vai dar sustentação para o resto do que as Escrituras ensinam. Toda a lei e os profetas significa toda a Escritura. O modo como você fizer isto aqui é o que vai dar sustentação para tudo o mais que você vir nas Escrituras. Ele não está dizendo que estes aqui são mais importantes do que os mandamentos, e nem está dizendo apenas ame e você pode esquecer as regras. Não. Até que a gente entenda que tudo na lei tem a ver com amor e que o amor é definido pela lei, a gente não terá entendido o que é o Evangelho. O que ele está dizendo é que o amor define o que significa viver de acordo com a lei. Amor é o que a lei sempre busca, mesmo que às vezes seja colocado de forma negativa nos mandamentos. Você tem um mandamento: não adulterarás. É uma forma negativa, não é? É por isso que muita gente fala assim: se eu me abstiver de um outro relacionamento, pronto, cumpri a lei. Fala assim: não. Abster-se do sexo extraconjugal não é tudo. Ele está chamando você para ser um cônjuge totalmente amoroso. Ou então, se você pegar não furtarás, você só vai conseguir cumprir esse mandamento se você for radical e alegremente generoso com as pessoas ao seu redor. Não dirás falso testemunho. O objetivo é viver uma vida límpida e aberta com as pessoas ao seu redor, não manipulando, não torcendo o que elas falam. Em outras palavras, você não cumpre a lei só evitando perjúrio. Não. Deus escreveu a lei para mostrar para cada um de nós como amar. Isso quebra a meritocracia dos fariseus, porque a lei não anula o amor, e o relativismo dos saduceus, porque o amor não anula a lei. De onde, afinal, fluiria o amor ao próximo? Só de um coração cheio de amor a Deus. Não tem outro jeito. Veja que quando Jesus Cristo usa esse termo, ele vai para Deuteronômio 6,5. Todos sabemos que o termo amor, ele tem muitos aspectos diferentes e ele pode significar coisas diferentes. Amar o seu inimigo, por exemplo, não significa necessariamente sentir afeição por ele. Amar o seu inimigo significa perdoar e fazer a coisa certa. Significa abster-se da vingança, porque Deus é o justo vingador. A única motivação para guardar a lei, para fazer todas as coisas que Deus ordena que você faça com seus semelhantes, é um coração que ama a Jesus Cristo. Nós precisamos dos mandamentos, mas eles nos esmagam. Se você quiser seguir os mandamentos para cumpri-los,
Oh, vida difícil, vida triste, vida pobre, vida de sofrimento. Porque você não vai conseguir. É por isso que nós queremos um mestre, mas nós temos medo de um mestre. A única maneira pela qual a lei se torna saudável, íntegra para nós, a única maneira pela qual ela se torna doadora de vida, na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor, é quando você se torna uma fonte de água viva. Não é isso que a Escritura diz? Que se você aceitar o Filho, Jesus Cristo, que Ele fez por você, de você não fluirão rios de água viva? Você já tem que ter autoestima. A autoestima é tão esquisita nessa palavra, esquisitinha. É que a gente não fala autoestima, né? Mas seria bem isso, né? Você precisa de autoestima. Você sabe que é estimado por Deus, que você é amado por Deus. Então você, quando a sua estima está baixa, tem a ver com o seu relacionamento com Deus. Quando você não quer se relacionar e acha que as outras pessoas estão destruindo a sua estima, também tem a ver com o seu relacionamento com Deus. Você está buscando a aprovação de alguém, está achando que as outras pessoas é que são fonte de reconhecimento para você. Nós precisamos de autoestima. Essa tal da autoestima eu já tenho que ter. Eu já tenho que ter um relacionamento com Deus. Eu já devo saber que Deus me ama. Eu já devo ter uma experiência e um relacionamento de amor completo, por causa do amor de Deus demonstrado na cruz em nosso favor. Aí sim, você faria as coisas que a lei exige, por amor a Deus, apenas por causa da verdade. É por isso que hoje, quando você obedece à lei, mesmo de forma irregular, imperfeito, isso vai trazer saúde e cura para a sua vida e para as pessoas em volta de você. Deus projetou isso, Ele sabe que nós somos pecadores e que mesmo tendo sido salvos por Jesus Cristo, nós continuamos pecadores. E quando nós buscamos cumprir a sua lei, Ele organiza as coisas aqui dentro e com aqueles que estão em volta de nós. O ponto é que o amor de todo o coração a Deus, ele não pode ser respondido de modo indiferente. Quando Deus ama, a gente diria, ama com força, né? Ele ama o mundo. Quando Ele dá o seu Filho, Ele não o poupa. E na Escritura a gente aprende que não tem amor maior do que esse. É por isso que a resposta a esse amor é como daquelas doxologias que nós ouvimos na pregação. É difícil você não chegar nela. Ó, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, você fica pasmo com um amor como esse. Você precisa amar quem você detesta, Deus e o próximo. Nós não conseguiríamos fazer isso, mas Ele nos amou primeiro. Ele nos chamou, abriu os nossos olhos, nos deu um fardo leve e suave. Essa é uma maneira totalmente nova de fazer isso. É por isso que, segundo Marcos, e não Mateus, as pessoas ficaram pasmas. Quando ouviram isso, eles ficaram petrificados. Eles entenderam. Será que você entendeu? A gente fica na dúvida, né? Podia fazer um pergunta e resposta agora. Mas o WhatsApp está aí. Se você não entendeu, escreve. Manda pergunta, encontra comigo. Vamos lá, vamos conversar. Se você entendeu, vamos amar cada vez mais a Deus. Porque o tanto que a gente ama, ainda não é aquele amor que Jesus falou. É um amor imperfeito, que pode aumentar, que pode ser melhorado, que pode ser aumentado.
Afinal, se olhar para a lei só para satisfazer a Deus, para ver se Ele me considera aí uns 2 pontos positivos, aí me dá uma promoção, responde uma oração ou 2, a gente fica às vezes tentando trocar, né? Ó Deus, essa semana eu fui até, fui bem. Então, eu tenho um pedido para fazer. E então você tenta trocar essas coisas. Não vai rolar desse jeito, tá bom? Mas amar a Deus sobre todas as coisas passa por isso. Um problema que todos temos. Nós detestamos as leis. Nós sabemos que precisamos delas. Como é que a gente resolve? Olhando para as leis de um outro jeito. Sabendo que ela foi projetada com imenso amor. Hoje, só de falar a palavra lei, fica pesado. Regras. Mas quando você sabe que Deus desenhou essas coisas, repleto de amor, vai fazer toda a diferença. Deus nos ajude e nos abençoe. Vamos falar com Ele mais uma vez? Bom Deus e Pai, bendito seja o Teu santo nome. De fato, nós imitamos o Senhor fazendo listas e comparando, e isso é tão bom. Perdoa-nos quando nós fazemos isso para separar pessoas de um modo errado, de separar para menosprezar. Perdoa-nos por isso. Nós estamos tentando inventar leis que a gente consiga cumprir. Perdoa-nos por isso, Deus. Ajuda-nos a olhar para a Tua palavra e falar como o salmista. Ó Senhor, como é doce a Tua lei, como é agradável a Tua lei. Ajuda-nos a olhar para a Tua palavra e para o Teu ensino dessa forma, tendo prazer intelectual, tendo prazer degustativo, tendo prazer inteiro. Ajuda-nos nisso, Senhor, a fim de que percebamos cada vez mais que o que o Senhor diz é para o nosso bem, que o que o Senhor ordena é para a nossa máxima felicidade. Obrigado por isso, Deus. Nós oramos agradecidos. No nome de Jesus. Amém.